Olá a todos, eu sou o Rodrigo Vicentini, engenheiro de aplicações da Keysight Technologies Brasil, e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o novo osciloscópio 3000X da linha T. Esse novo osciloscópio ele possui larguras de banda que vão de 100 MHz até 1 GHz, com capacidade total de upgrade, modelos com 2 ou 4 canais, analógicos, ou se você preferir, você pode configurá-lo como um MSO, ou seja, com 16 canais digitais adicionais. Além disso, ele possui também os principais protocolos de decodificação e análise na eletrônica embarcada. Eu vou mostrar para vocês em breve que a principal qualidade dessa nova máquina é ter um display touchscreen capacitivo que vai proporcionar para vocês uma maneira mais fácil e ágil de solucionar, detectar e depois solucionar os problemas. Ok, vamos então agora ao display e aos controles desse osciloscópio. A primeira coisa, como eu havia dito, é que agora nós temos nessa máquina um display sensível ao toque capacitivo. Então veja só, como é que você pode aproveitar desse display capacitivo para te ajudar no dia a dia. Veja só que agora não necessariamente mais precisa ter os controles do osciloscópio pelos botões, agora simplesmente pelo display. Outra coisa, eu posso totalmente regular a escala pelo display, ou ligar e desligar canais também pelo display, a escala horizontal diretamente no display. E uma coisa que muitas vezes é o tormento do dia a dia dos usuários de osciloscópio é a mudança de trigger, que eu posso comutar entre o modo alto e o modo normal. Outra coisa que eu posso fazer pelo painel frontal, veja que eu tenho uma pequena lista aqui no canto superior direito. Nessa lista, então eu posso acionar os cursores. Então veja que agora eu não dependo mais de nenhum knob para correr os cursores. E automaticamente as medidas são mostradas no canto direito da tela. Outra coisa que eu posso fazer é chamar as medidas automáticas. Pelas medidas automáticas, automaticamente ele já coloca para mim na tela a frequência e o valor de tensão pico a pico, mas eu posso ir adicionando medidas. E também posso, para fazer relatórios, arrastar aí as medidas para que ele fique mais conveniente na hora que eu vou fazer o meu relatório. Muito bem, pessoal. Então agora vamos aproveitar os recursos do osciloscópio 3000T para fazer a análise que tanto nós desejamos no dia a dia. Então veja aqui, eu tenho um sinal de clock, parece um sinal normal, estável na tela, porém, vocês podem ver aqui que quando eu chamo os recursos de intensidade, ele não é um sinal tão normal, ele é um sinal que contém um pequeno defeito, uma pequena intermitência. E essa intermitência pode ser a dor de cabeça do dia a dia de quem desenvolve ou quem necessita do osciloscópio para fazer depuração de hardware. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é a capacidade de captura de sinais. Não, veja bem que eu não estou falando em relação a captura taxa de amostragem do osciloscópio. Estou falando na capacidade que ele tem de capturar realmente os intermitentes. Então a especificação que tem por trás dessa capacidade de captura é a taxa de atualização, que nessa linha 3000T é de 1 milhão de formas de onda por segundo. Se eu não tenho um osciloscópio tão rápido ou tão capaz de capturar, isso no meu dia a dia pode fazer com que eu veja ou não veja esse intermitente aqui que está destacado na tela. É por isso que muitos desenvolvedores ou muitos usuários de osciloscópio reclamam que ou máquinas mais simples ou máquinas mais antigas não são capazes de mostrar
com mostrar simplesmente na tela esses intermitentes. Bom, esse daqui não representa uma inovação. Na verdade, essa nova linha X da Keysight, que está completando aí, já vamos para o nosso quinto ano, ela já vem com essa capacidade de ser o mais rápido do mercado. Entretanto, o que nós estamos inovando na linha 3000X, agora T? Nós estamos inovando com a capacidade de trigger por zona. Então, o que é o trigger por zona? O trigger por zona é uma forma mais rápida e intuitiva que você tem de isolar o problema. Então, o nosso problema é esse intermitente. Então, agora o que eu vou fazer eu consigo selecionar um quadradinho pontilhado aqui. Então, como é que eu deixo mais fácil e como é que eu aproveito o display touchscreen? Então, simplesmente eu venho aqui, digito, ou faço uma região que eu sei o qual o sinal vai passar, porque eu vi que o sinal está sendo mostrado na tela. Vem aqui. Então, a próxima vez que o sinal cruzar essa região, naturalmente, então, eu vou facilmente conseguir estabelecer o trigger desse sinal. Muito bem, no nosso próximo exemplo, eu tenho aqui para vocês um sinal, um burst de RF. E tipicamente é um sinal analógico, entretanto, o exemplo que eu vou dar aqui pode ser aplicado a muitas situações do dia a dia. Então, esse burst de RF que vocês podem pensar que não estão vendo, na verdade, talvez vocês não estejam vendo, porque eu preciso, como ele é um sinal infrequente, então talvez eu necessite regular aqui a intensidade do display e ajustar o nível também do trigger de uma tal forma que posicione melhor na tela. Muito bem, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, reparem que eu estou trabalhando numa base de 200 nanosegundos por divisão e numa taxa de amostragem de 5 gigasamples por segundo. Veja que muitas vezes você quer saber quantas vezes um sinal analógico ele ocorre num determinado fundo de escala. Quando eu aumento o fundo de escala, reparem que num determinado momento a minha taxa de amostragem vai cair. Isso porque a memória desse osciloscópio não é suficiente, ou não é suficientemente grande para que em uma base de tempo de 10 milissegundos por divisão eu consiga sustentar uma taxa de amostragem para capturar ou para reconstruir ou para representar corretamente o sinal na tela. Então aqui eu tenho vários bursts de RF na tela, o qual você pode dar um single shot, e aí você pode contar naturalmente quantas manifestações desse sinal de RF eu tenho. Entretanto, quando você precisa realmente saber qual é a cara do sinal, qual é a forma do sinal, percebam que aqui, por uma questão de falta de digitalização ou de digitalização insuficiente, dada uma limitação de memória, eu não consigo visualizar ou reconstruir bem esse sinal. Então agora, como é que a gente resolve esse problema? Ou como é que a gente mitiga esse problema? Nós temos então um recurso bem interessante, o qual eu vou chamar no menu de aquisição, chamada segmentação de memória. Então veja só, aqui eu posso colocar no fundo de escala que é conveniente para mim nesse determinado momento, e eu vou fazer a aquisição de um fundo de escala por vez. Então eu vou mudar aqui de modo de aquisição, veja só, normal, Peak Detect, Average, High Resolution e a segmentada. Então, entrando no menu de segmentada, de memória segmentada, eu vou fazer aqui 100 capturas, 100 aquisições no fundo de escala de 100 nanosegundos. Ok? Então, o osciloscópio agora, quando aciona a memória segmentada, veja que ele bateu 100 fotos consecutivas do sinal, veja só, apenas do fundo de escala, resguardou esse fundo de escala de 10 vezes 100 nanosegundos por divisão, e automaticamente ele marcou para mim aí o tempo relativo de cada uma das aquisições. Então vejam que ele fez uma de 100,
aconteceu em 0 segundos, num determinado horário. E aqui eu posso ir correndo. A segunda aquisição aconteceu de 100, aconteceu em 4 milissegundos. E até que eu posso dizer que a aquisição número 100 aconteceu em 400 milissegundos. Eu posso extrapolar esse valor de segmentação de memória até 1000. Vamos ver rapidamente o que vai acontecer dando um run com 1000 segmentos. Então, com 1000 segmentos extrapolando, veja que o conceito é o mesmo. Vai plotar no menu direito da tela. Veja só que é bastante informação. Então veja que agora, depois de alguns segundos de aquisição, eu consegui, veja só quanta informação, eu consegui mapear todas as capturas e onde o meu tempo total de aquisição foi de aproximadamente 4 segundos. Então vocês podem perceber que eu consegui digitalizar 1000 vezes um fundo de escala de 100 nanosegundos por divisão com um tempo total de captura de 4 segundos. Bom, pessoal, então agora vamos falar sobre um exemplo de uma decodificação de protocolo muito tradicional na eletrônica embarcada, que é o protocolo CAN. Talvez vocês já conheçam ou já usem os nossos osciloscópios para fazer a decodificação do protocolo CAN. Bom, a contestação de muitos desenvolvedores é que quando você faz a decodificação do protocolo CAN, você muitas vezes tem dificuldade ou mesmo que não tenha dificuldade, fica na prática muito difícil saber, por exemplo, esse ID 07F, o que ele significa e se ele for um frame de dados, o conteúdo do frame de dados, o que necessariamente ele significa. Então, na prática, o que se faz é exporta-se esse arquivo de decodificação para um computador e aí tenta-se interpretar um a um dos pacotes ou então se roda um software externo para saber que grandeza física, o que de fato o controlador está querendo mandar de comandos. Bom, o que nós implementamos como melhoria é aqui a decodificação CAN simbólica. Então a decodificação CAN simbólica, como vocês podem ver aqui, agora ela traz para vocês uma forma de interpretação tal qual você, como desenvolvedor, está acostumado a fazer na compilação. Então você gera um arquivo .dbc na compilação e com aquele arquivo você pode inserir via um pendrive USB e agora você pode passar a ver os dados conforme as grandezas físicas. Então aqui eu tenho, por exemplo, dados de temperatura, dados relativos ao combustível, à velocidade do veículo e coisas desse tipo. Então agora ficou muito mais intuitivo e mais fácil de saber o que está se passando dentro do protocolo, da decodificação do protocolo CAN com essa nova funcionalidade CAN simbólica na linha 3000T. Nós acabamos de ver então várias demonstrações da nova linha 3000T e vocês viram quão fácil ficou trabalhar ou capturar e depurar sinais em eletrônica embarcada. Eu convido todos vocês a ligar para aquele site ou para a nossa rede de distribuição para que vocês possam ver com seus próprios olhos uma demonstração ao vivo no seu escritório do nosso novo osciloscópio da linha 3000T. Então, até uma próxima vez e muito obrigado por assistirem a gente.